esse é o Líderes da ACE Guarulhos, mais uma produção dos estúdios ACE Web TV. Programa Líderes, como você sabe, ele se propõe a trazer grandes lideranças do universo empresarial de todos os segmentos e hoje uma estreia especial. A gente está trazendo aqui Taiguara Elô. Taiguara Elô, que é filho, claro, de Urubatã Elô, um dos maiores nomes do transporte rodoviário de carga de todo o Brasil. E o Taiguara também, olha, 6 anos na presidência do CETCESP, nesse período importantes conquistas por TRC, não é? Também lançou um livro, A Onda da Transformação, olha, até filme teve nessa história, ó, da primeira à última milha, ou seja, um grande mandato à frente do CETCESP, 6 anos, onde o Taiguara transformou, revolucionou a entidade. Hoje em dia, após se desligar da presidência do CETCESP, ele lidera o plano de expansão da Urbano Bank. Seja bem-vindo, Taiguara Elô. Luiz, bom dia, uma alegria estar aqui na ACE com os colegas Vitorelli, com o Carlos. Só craque de bola nesse bate-papo de hoje. Eu acho que você exagerou um pouquinho aí no currículo, não é tudo isso não, a gente se esforça para fazer sempre o melhor, mas é importante estar aqui, né? Trocando ideias, conversando, passando conhecimento, mas o principal é aprendendo, né? Eu acho que a gente aprende de forma contínua e sempre buscando aprimorar as nossas ideias para que a gente possa levar de volta, tanto para o mercado como para os nossos negócios. E você viu que na abertura a gente já vê que vai ser fácil bater papo com o Taiguara, né? O cara, além de ser piloto, escritor, fez filme, empresário, de quebra ele fala bem. Surfista também, não pode esquecer, viu? Surfista. O principal é surfista. Esquecemos dessa parte, não estava no roteiro, vamos falar disso depois. Aliás, nós vamos falar de muitos temas e justamente por isso, Taiguara, muita coisa para falar com você em 1 hora apenas. Eu trouxe aqui 2 convidados também muito especiais para poder nos ajudar nesse bate-papo. Um deles, Carlos Dias, é diretor, aliás, empresário, né? CEO ali da Cifarelli Seguros e também diretor comercial aqui na ACE Guarulhos. Bem-vindo, Carlos Dias. Gente, prazer enorme estar aqui, Taiguara, essa troca de experiências, Vitorelli, participação, Luiz, sempre uma fera conosco. Logo que cheguei, Taiguara, o Luiz disse o seguinte, vou dar um briefing para você ter uma ideia de um contexto todo, e me entregou 312 páginas, né? Então ele deu uma pequena resumida aqui, tá bom, meu amigo? Mas é um prazer estar com vocês e bater esse papo. É verdade, mas você sabe que isso é culpa do próprio Taiguara, né? Porque tem tanta história com tão pouca idade que aí não teve jeito. E tinha mais, viu? Eu dei uma encurtada aqui. Mas para nos ajudar também, está do meu lado aqui o José Vitorelli, também empresário do ramo de comércio exterior, é vice-presidente de comércio exterior e logística aqui da ACE Guarulhos. Bem-vindo, Vitorelli. Bom, primeiro cumprimentar a todos aqui, é um prazer, né? Estar nesse bate-papo aqui interessantíssimo. Taiguara, é uma honra, né? Poder compartilhar com você aí as experiências que você nos traz, além da história que a sua família também nos brinda, né? O setor, ele vem crescendo, o setor de logística, mas mais do que isso, eu vejo que a inovação faz parte da família Elô, né? E hoje nós sabemos que, além de tudo, ele é surfista, então eu creio que nós aprenderemos muito com ele. Então, dou um bom dia, espero que seja um bate-papo bom com o Luiz e com o Carlos. E com certeza vai ser, porque, olha só, aliás, eu conheci o Taiguara, a gente ouvia falar do Taiguara, né? Quando eu tive o prazer de conhecer o pai dele, ele era piloto, né? Agora eu estou sabendo que também era surfista. Vai render aqui hoje, vai render. Vamos aprender juntos. Mas foi na transição de piloto para... Foi quando terminei minha carreira de piloto, eu virei surfista. Olha, vamos pegar esse gancho? Vamos pegar esse gancho. Que onda que nós vamos aqui. Que onda. Vamos pegar esse gancho, Taiguara, para contextualizar. Fala um pouquinho do Taiguara. Quem que é o Taiguara? Porque eu sei que você é formado em administração de empresas, ênfase em finanças pela Bound University, na Austrália, pós-graduado. Fala um pouquinho do Taiguara. Quem que é o Taiguara Elô? Bom, o Taiguara é filho de empresário, né? Nascido em 1980, casado, pai de família, tenho 2 filhos. Apesar de aparentar jovem, a gente cuida, né, da saúde, a gente cuida de estar bem sempre, porque, na minha opinião, qualquer profissional, qualquer empresário, qualquer executivo, qualquer pessoa, a sua principal ferramenta de trabalho é você mesmo. É você estar bem tanto na saúde quanto na questão mental, né? E manter pilares muito bem estabelecidos. Então, agora é um entusiasta por negócios,
Sou aficionado em ler biografia de empresários, porque primeiro eu aprendo muita ferramenta interessante, né? E segundo eu me motivo muito. Tem um novo programa na CNN chamado Olhares do Brasil, do Abílio Diniz, que eu não perco nenhum. É uma aula, o negócio é uma aula. Eu sou muito amigo do João Pedro e a gente conversa muito sobre a trajetória do pai dele também, né? A própria família e como eles conseguem equilibrar saúde e negócios, né? Porque tem muita gente que às vezes é extremista, fala você precisa estar 24 horas enterrado no negócio e o cara esquece da saúde, esquece do esporte, esquece da família. Eu sou o contrário, né? Até agora é o cara que tenta buscar o equilíbrio. Eu troco o excesso pelo equilíbrio. Né? A gente tem que pensar na família, sim. A gente tem que pensar em ter uma vida social com os amigos. A gente tem que pensar em ter um hobby, né? Uma válvula de escape, para poder ficar bem e pensar de forma coerente nos negócios e construir coisas realmente que são duradouras. Se a gente faz algo ruim, né? A gente não vai conseguir se dedicar a tudo aquilo que a gente pode entregar para aquilo que a gente está se comprometendo a fazer. Bom, sou surfista há quase 25 anos. Eu corri 10 anos de kart. Corri, aliás, Massinha correu comigo. Depois eu até posso passar um áudio aqui, um testemunho do Massinha sobre a nossa época de kart. Corri com Ricardo Maurício, corri com muitos pilotos que estão aí hoje de forma profissional, Alan Kodair. Aliás, o Alan Kodair chegou, eu já era um piloto experiente. Meu número era 33, outro dia eu encontrei o Alan, né? Ele, 33, você tem que voltar a correr, cara. Você tem que vir andar de kart com a gente na sênior. Eu falei, agora que eu tô aposentado, vocês querem me dar pau, né? Vocês eram tudo profissional, vamos pegar onda. Eu quero ver vocês pegarem onda comigo, né? Então, em 97, eu acabei parando de correr e fui para o mar, conheci minha esposa. Minha esposa o pai dela tinha casa na Ilhabela, aí comecei a velejar de windsurf. O irmão dela surfista, e aí um dia eles decidiram em comprar uma prancha e me dar. E aí em 97, então, eu comecei a pegar onda e até hoje pego onda. Sou motociclista também. A gente tem essa veia dos negócios, né? Do rodoviarismo no transporte rodoviário de cargas. Eu nasci na transportadora, meu pai fundou os nossos negócios em 1º de julho de 1977. Eu nasci em 1980, nasci na transportadora pequena, não era essa multinacional que é maravilhosa, que é o Grupo Braspress hoje. Sim. Então acompanhei tanto a trajetória de construção de um empreendimento tão sólido que é os nossos negócios hoje, mas também da vida de um empreendedor como meu pai, né? Que abriu mão A gente completou 45 anos sexta-feira passada. Meu pai abriu mão de muita coisa para fazer isso. Tem o testemunho, o último post dele sobre os 45, ele deu um testemunho, eu até tirei umas aspas de lá, porque é verdade, né? Às vezes a gente olha para o empresário e fala, esse cara deve ser destemido, deve ser... E, poxa, ele fez um testemunho de coração que eu falei, a gente tem que compartilhar isso com as pessoas, né? Ele falou, tive muito medo, tive muita preocupação, fiquei muitas noites sem dormir, né? Porque o empresário é uma pessoa também, né? É uma pessoa que tem uma carga de responsabilidade nas costas muito grande. Nós empregamos hoje 12 mil pessoas em todo o Brasil. É responsável por 12 mil famílias. 12 mil famílias, exatamente. Diretamente. Fora os indiretos, né? E olha só, Luiz, o nosso negócio é um negócio no transporte rodoviário de cargas e logística. Portanto, 75% do nosso quadro de colaboradores são pessoas, chão de fábrica. Ajudante, conferente, motorista. A gente provê a melhor remuneração possível, a gente provê a melhor estrutura possível, mas são pessoas que chão de fábrica, né? Ou seja eles dependem disso mesmo. Sim, é verdade. Eles dependem disso mesmo. Não são pessoas assim que estão folgados financeiramente, digamos assim. Por melhor que a gente remunere, a gente passa por uma situação econômica inflacionária, é muito difícil, né? Sim. Então é uma responsabilidade gigantesca. São 12 mil famílias. Agora, eu vou colocar o Carlos aqui nesse bate-papo, pegando o gancho justamente da Braspress, que está desde 2018, né, o Carlos, em Guarulhos? Primeiro, Taiguara, é muito legal, né? Extremamente, é uma experiência sensacional você ver essa alegria que você tem na voz. Eu tive a oportunidade de te visitar há um tempo atrás, conhecer um pouquinho, e eu brinco que o sorriso, quando não sai do rosto, sai da alma, é diferente, né? Sobre o surf, a minha modéstia me impede de falar muito que o Medina faz, eu que ensinei. Garoto, eu sabia. Quando eu vi o Medina surfando, eu falei, isso aqui é linha de ensinamento do Carlos, só pode ser. Aquele shape lá, o shape da prancha dele se inspirou nesse shape aqui, né? Que eu, com muito sacrifício aqui aos 60 anos, tento levar.
Mas, enfim, a trajetória em cima de tudo que você passou, a vida realmente ela tem um acomodar, um conforto diferente quando a gente tem essas balizas, como você colocou. E nós temos pregado muito aqui na associação essa ideia do que a sua mente em primeiro lugar, né? Coloca nela o que é bom, cuida da sua família, até porque eu sei que o pai lá em cima da grandeza dele vai cuidar. Então hoje eu te agradeço muito essa troca de experiências aqui. Você veio para Guarulhos em 2018 e eu lembro que você deu uma entrevista pro Carleto, nosso amigo, né? Falando algumas coisas, e eu queria que você colocasse assim, um pequeno diagnóstico desse período que foi para você na nossa cidade, o que você tem visto aqui. Tá bom? Fale um pouquinho dessas inovações suas, por favor. Bom, Carlos, eu já falei isso várias vezes, inclusive na frente do prefeito, né? Sim. Guarulhos aproveite outra aqui, ó. Daqui do lado, daqui do ladinho, né? Guarulhos é a capital logística do Brasil, né? Não só por causa do aeroporto, óbvio que o aeroporto ele tem uma relevância grande, porque o aeroporto é o portal do mundo para a América Latina, né? É o maior fluxo de passageiros e também de frequência de voos para o mundo inteiro, na América Latina, no aeroporto de Guarulhos, né? A gente não pode esconder isso, mas também porque está num entroncamento muito importante de rodovias muito estratégicas, né? A gente tem Dutra, a gente tem Ayrton Senna, a gente tem a nova ligação que está chegando agora do Rodoanel, a gente tem as ligações com a Jacopêssego para poder descer para o Porto de Santos. E tem empresas também muito importantes no setor tanto de transportes, a gente tem uma concentração de transportadoras muito grandes, em especial a Braspress, né? Não posso deixar de falar isso, né? Liderando a região. Entre outras, e também as indústrias que aqui escolheram ficar, né? Então, Guarulhos é de fato a capital logística do Brasil. Nós chegamos em Guarulhos muito antes de 2018, nós compramos o atual terminal, o Planeta Azul, em 2016, foram 2 anos de retrofit e preparação de tecnologia. Nós temos nesse terminal o que há mais de avançado no mundo em questão de gestão de logística de transporte de encomendas. A melhor e maior automação que tem no planeta Terra, nós temos implementado aqui, que é o nosso Mega Cross Belt Sorter. A gente tem a melhor tecnologia de fibra ótica, uma tecnologia de fibra ótica GPON, uma empresa japonesa que a gente trouxe para fazer instalação aqui, construir infraestrutura até as repetidoras. E a gente tem aqui o nosso principal data center, que é um data center classificação Tier 3, a classificação mais avançada de data centers no mundo é Tier 4. A gente só não conseguiu obter a classificação Tier 4 porque a gente está de muro com o aeroporto. E um dos pré-requisitos é não estar próximos de aeroportos ou rotas aéreas. Se um avião cair ali, você pode ter um problema, né? A possibilidade remota, mas está lá na regra, né? Então a gente não conseguiu descumprir com essa regra. E nós chegamos, inclusive antes, porque nós tínhamos comprado, se não me engano foi em 2012 ou 2011, um terreno ali perto da rua Concretex, um terreno de 178 mil metros quadrados, onde nós iríamos fazer a nossa sede antes do Planeta Azul. Aí veio a oportunidade dessa área do Planeta Azul, a gente acabou adquirindo essa área aqui no Planeta Azul. Ou seja, Guarulhos já estava no radar já há muitos anos. A gente está muito feliz de estar aqui empregando 1.600 pessoas, ter a abertura com a cidade que a gente tem, a abertura com o Legislativo, com a Câmara de Vereadores, para poder propor melhorias na mobilidade urbana, de maneira geral, né? Não só pensando setorial, porque quando a gente tem uma mobilidade melhor, o nosso setor é mais eficiente. Então vamos pensar de forma geral, coletiva, melhorar a mobilidade, conversando também com o executivo, muito próximo do prefeito, tentando trazer proposta para atrair mais empresas e para organizar as empresas. A gente trabalha muito nesse sentido, em tentar dar condição para o setor conseguir melhorar a qualidade das empresas. O setor é um setor muito pulverizado, nós temos 168 mil empresas transportadoras pelo RNTRC, que é o Registro Nacional Transportador Rodoviário de Cargas, da NTT, que é a agência que controla a nossa atividade. A gente busca muito essa padronização, porque a gente prefere competir com a transportadora organizada, né? Perfeito. A gente prefere competir com o cara que contribui com o erário da forma correta, que capacita os seus funcionários, que remunera bem os seus colaboradores, que valoriza o motorista. O motorista no nosso negócio, por exemplo, é o Ronaldinho.
A gente tem motorista lá de bitrem que ganha muito mais do que alguns gerentes de departamento lá na empresa. Então, o cara é o Ronaldinho. Ele pilota um bitrem nosso que está avaliado em torno de R$700 mil de patrimônio da empresa, mais alguns milhares de valor de mercadorias ali dentro. Então, ele é um cara que tem uma responsabilidade muito grande. A gente investe muito em tecnologia, o nosso negócio é embasado em tecnologia. Perfeito. Nós realizamos 150 entregas por minuto no horário comercial, depara o Brasil inteiro com 117 centros de distribuição. Toda vez que a gente embarca uma encomenda num veículo, recebe uma leitura na nossa etiqueta que tem um código de barras e um código bidimensional com todas as informações do que vai acontecer dentro da rede. Toda vez que a gente descarrega, recebe mais outra leitura. E toda vez que passa por um dos 4 níveis de automação que a gente tem em todo o Brasil, mais uma leitura de posicionamento daquela etiqueta, a medição do peso, da cubagem, que é o tamanho do pacote, e a foto das 5 faces daquele pacote que a gente chama de video coding, esse processo. Então, vocês podem imaginar o tamanho da arquitetura de sistemas. Nós desenvolvemos todas as aplicações core de negócio, que é TMS, gestão de transporte, WMS, gestão de armazenamento, CRM, BI, comercial e tarifário internamente. Nós temos uma TI com 152 pessoas, que é dividida, na verdade, em 2 TIs, uma TI de sustentação, que sustenta os sistemas legados, e uma TI igualmente do mesmo tamanho, de inovação, que ajuda o pessoal da sustentação a inovar e atualizar as nossas aplicações. Perfeito. Eu até brinco, viu, Luiz? Desculpa de interromper, que daqui a 1 bilhão de anos, quando os exploradores estiverem aqui na área aqui do Planeta Azul, estudando a área, o que tinha ali, eles vão chegar na seguinte conclusão. Por que será que essa empresa de tecnologia tinha tanto caminhão assim? Aproveitando, então, olha que legal, né? Taiguara, nessas perguntas, né, que nos surge aí de tudo que você falou, na verdade fica claro que realmente o DNA de vocês, eu creio que do seu pai, da família Elou, e dos negócios, que você praticamente é um herdeiro natural desse DNA, que se traduz nos valores, na missão da Braspress e do Grupo HIP, né? Mostra que a tecnologia está acima de tudo. Sim. Olhando para a história sua e do Urubatã, né? Que a gente tem uma admiração enorme como empresário, e você também, né? Filho de peixe, peixinho é, né? Nesse caso é filho de peixe, surfista é, né? Então, nós ficamos realmente admirados por tudo aquilo que vocês representam, não só no transporte de carga, né? Como também na adição de inovação. Vocês são de uma época em que não se falava em inovação. E você sabe, né? Você nasceu dentro do meio da logística, supply chain. Não se falava, principalmente no rodoviário, em inovação. Não se falava. Seu pai foi um dos poucos que iniciou aí a estratégia de cubagem dos volumes. Foi. Ele trouxe 16% de produtividade. Peso, Vitória, ele conhece da história. Né? Ele trouxe 16%. Depois ele entrou... Não, eu sou... É como biografia que você gosta, eu também adoro, principalmente de especialistas e empreendedores como vocês. E aquilo que ele fez, sabe, que você também vem seguindo, Taiguara, é de trazer produtividade para o próprio negócio e isso refletir no mercado. Você, mais 6 anos à frente de uma entidade que mostra que o Taiguara, ele, acima de tudo, ele preza pelo associativismo. Então, cara, que bacana, porque mostra a preocupação de manter esse setor organizado. As pessoas olham de fora, vem uma transportadora, às vezes com um caminhãozinho, não tem noção, mas vocês primaram por levar aí valores, organização, melhores práticas. Então, para nós é um exemplo. 6 anos lá, você deixou um legado muito bacana. E a minha pergunta, na verdade, é sobre o momento atual. Você sabe que estamos passando aí por essa situação de inflação, guerra, né, que está impactando diretamente a questão do transporte. Como é que você vê, Taiguara, a situação atual do transporte aí para os próximos meses, talvez até o próximo ano? Vitória, você falou de muita coisa interessante, né? E falou de coisas também que nos chateiam, né? Como, por exemplo, a guerra da Rússia com a Ucrânia. Outro dia eu repeti, eu repeti lá uma leitura que eu fiz numa reunião de conselho do CETCESP, né, para os amigos empresários,
que foi uma reunião dura, e normal, né? Quando você junta empresários no momento econômico, do nosso setor é o primeiro termômetro econômico que tem ao nosso setor, e depois eu posso explicar isso de forma técnica o porquê. A economia vai bem, a gente vai bem 3 vezes, de 3 a 4 vezes. A economia vai mal, a gente vai mal de 3 a 4 vezes. Porque nós somos responsáveis pelo transporte da matéria durante várias fases da produção. Matéria-prima bruta não embalada, né? Os componentes, as próprias embalagens, a matéria-prima para fazer a embalagem, até os produtos finais. Por isso que tem esse fenômeno de multiplicar a economia. Então, quando você tem um momento de economia ruim, a reunião foi dura, né? E natural. E eu falei, pessoal, olha, a gente reclamou de um monte de coisa, né? Mas há coisas piores no mundo. Hoje, naquele dia, eu abri o jornal e a pior coisa, acho que foi uma das piores coisas que eu vi na minha vida, né? Bombardeio da Rússia em maternidade na Ucrânia. Meio cara, chocante. como é que negócio, pode né? um negócio desse, né? Aí o pessoal fala, isso é crime de guerra. Que crime de guerra? Vai me falar que tem regra. Tá justificado. É crime de guerra. Tá né? justificado. O cara tá em guerra, crime de segmento, guerra. né? Se existe regra, regra, não então. justifica o negócio desse. Para mim isso não é crime, para isso daí é uma aberração da humanidade. Então, calma, vamos pensar de forma coerente, vamos manter a calma, vamos propor coisas boas, né? E da parte de tecnologia, você mencionou também tecnologia, que eu acho que é um negócio super importante. Acabei devagando aqui pro negócio da guerra, né? E acabou. Mas ela impacta porque faz parte de como está o cenário hoje, né? E eu acho que tecnologia e tudo que está acontecendo com o setor é uma transformação muito importante que vem acontecendo na minha leitura nos últimos 10 anos. Os últimos 5 acelerou muito, com a pandemia acelerou mais ainda, né? O empresário que não está inserido, ou a empresa, ou a operação de transportes e logística que não está inserido num ambiente tecnológico apropriado ou avançado, ou está tendo muita dificuldade, ou vai estar fora da atividade. E a pandemia, o que a pandemia fez? Ela também escancarou a importância de vários setores, né? Sim. E não dá para esconder que o transporte rodoviário de cargas ganhou um certo destaque, né? Não tinha como ficar em casa se as coisas não chegassem em casa, né? E a gente precisou se adequar e se adaptar a essa realidade, assim, do dia para a noite. E, nossa, você não adapta uma operação com tanto ativo pesado, né? Caminhão é ativo pesado, terminal é ativo pesado, com tanta aplicação de tecnologia na velocidade que a gente precisou adaptar. Isso trouxe um destaque muito importante, né? Outras coisas, de forma pejorativa, trouxeram destaques também, e que eu sou absolutamente contra, né? Para o setor, como, por exemplo, a greve lá de maio de 2018 dos caminhoneiros autônomos, fui absolutamente contra. Acho que aquele foi o maior tiro no pé, mas trouxe aí mais um olhar para cima. Estamos pagando ainda por isso, né? Desde aquela greve. Não, aquela greve lá, eu falo, na minha empresa a gente teve um furo de caixa de 20 milhões de reais. Né? Nossa. O leasing do caminhão ele não para 15 dias. Nós temos os 30 maiores prédios são nossos da HIP Empreendimentos e Participações, que é o nosso braço de empreendimentos. Teve problema com cambial ou não? O quê? Questão de câmbio ou não? Não, porque as nossas operações elas são Brasil, praticamente. 97% é Brasil, né? Então a gente não teve tanto esse problema. Mas 35% da planilha de custo é folha de pagamento. Eu não cheguei para os meus funcionários e falei, vou deduzir 15 dias da folha de pagamento de vocês, porque ficou parado no bloqueio, né? Não tem como. Então foi um problema horroroso, né? Eu não acho que aquela é a forma adequada de, primeiro, trazer um olhar para o setor, valorizar o setor, e também não acho que é a forma correta de se buscar melhorias em termos setoriais, né? Melhorias para a atividade como um todo. Acho que o diálogo, a persistência e a comprovação técnica, eu aprendi isso muito no CETCESP, viu, Luiz? Eu estou no CETCESP, esse ano eu completo 18 anos de CETCESP, né? Então, eu vi muito tempo a gente tentar defender bandeiras no discurso, né? Falando porque a gente sabe aqui, isso é um problema, gera problema, restrição, não sei o quê. E aí, acompanhando isso, quando eu assumi, eu falei, cara, tá certo, eu sei que, poxa, a gente tem que padronizar as restrições, eu sei que a barreira fiscal é um problema danado, porque eu conheço isso na operação, eu sei que driblar essa guerra de ICMS como um transportador fiel depositário é difícil, né? Eu sei que o roubo de carga é complicado, eu sei um monte de coisa.
Mas a gente tem que trazer a academia aqui para dentro para falar de verdade, vocês sabem por isso, e está aqui a comprovação técnica, está aqui as estatísticas, está aqui as informações e a proposta de como implementar do lado do governo. Precisa de um plano de renovação de frota? Sim. Precisa, mas como fazer um plano de renovação de frota? Para trazer o proprietário de um veículo de 60 anos, primeiro, queriam trazer o cara para um veículo de 0 km. Não tem como, o cara que tem um veículo de 60 anos, ele não tem como. estrutura, não tem conhecimento técnico, não tem operação, não tem comprovação de renda, ele não tem um monte de coisa. A gente tem que trazer ele para um veículo de 15 anos, depois a gente tem que trazer ele para um veículo de 10 anos, depois a gente tem que trazer ele para um veículo de 5 anos, para quem sabe ele chegar num veículo 0 km. Né? Então a gente montou lá o IPTC, que é o Instituto Paulista de Transporte de Cargas, contratei o Fernando Zingler, que eu conheci ele numa viagem técnica para Nova York, ele era diretor lá do DOT, o Department of Transportation, da cidade de Nova York, estava fazendo lá ele estava se formando em engenharia de transportes pela University of New York. Quando ele terminou lá o curso dele, eu tinha um cartãozinho dele, sabia que ele estava até liguei, Fernando, você não quer vir para o Brasil, montar bacana. Um negócio, um projeto comigo. Excelente. Veio, a gente montou o IPTC, o Instituto, e começamos a comprovar. Fernando, tirar o VUC, que é o veículo urbano de carga da cidade do rodízio. Por que a gente sente que a gente precisa tirar? No lugar de um VUC, no dia do rodízio, eu coloco 4 fiorinos, no caso. Então, tecnicamente comprova, vai lá, pega as contagens de passagem de veículos primeiro do CET, tabula isso. Ele tabulou 15 anos de passagem de veículos da CET e comprovou, olha, o caminhão nessas vias representa 3%, nessas vias representa 4%, nessas vias representa tantos por cento. Na média, o caminhão, aliás, na cidade de São Paulo, representa 4,5% do trânsito. Será que o problema do trânsito é o caminhão? E jogar tanta restrição nas costas dele, né? Que é o meio de levar a economia. O caminhão, ele leva emprego e traz impostos, né, no final do dia. Sim. Mobilidade é fundamental. Então, essas discussões todas melhoraram muito o ambiente. As empresas têm se profissionalizado muito, Vitorelli, nesses últimos anos. Quando eu iniciei na empresa num cargo de gestão em 2004 como controller, eu fazia toda a relação com os bancos, os BIs, os bancos de investimentos. Perfeito. E naquela época eles faziam análises setoriais para mim e comparavam a gente com Localiza. Eu falei, com Localiza? Não tem nada a ver com a gente. Mas agora não tem informação, né? Hoje nós temos Tegma listada, nós temos Sequoia, nós temos JSL, nós temos projetos de profissionalização em grandes empresas como a nossa, como a GMF, enfim, como uma Patrus, como a própria Transpes, como a BBM, que está na beira para poder abrir capital, só não abriu ainda por causa de uma questão econômica. Agora eu parar de falar, né, Luiz? Mas que interessante, né? Temos muito que são informações pertinentes que você traz. Eu acho que são informações específicas, porém que afetam o mercado. Então, porque a logística é o que você acabou de falar. Sem entrega, não existe, né, a conclusão do mercado, do propósito pegar um gancho do mercado, até de você, né? Então, aqui, amigo. Agora citou um ponto que muitas vezes a gente não imagina, a gente esquece da parte meio, a gente imagina a transportadora entregando o produto acabado, né? Essa tua referência aí, que você vai à matéria-prima, né? Eu também, hoje nós temos área de serviço, mas eu já tive indústria, né? Sim. Eu tive uma fábrica de pijamas nacional, também tinha lá um monte de funcionários, dependia da entrega da matéria, enfim, todo o processo, né? Mas me veio uma coisa à mente aqui, tá, agora, que eu lembro quando eu fiz uma visita, Luiz, lá para ele, fui conhecer um pouquinho do espaço, olha como ficou marcado, amigo. Nós passamos por um setor e você me deu um número de 70, naquele tempo, tá bom? 70 pessoas que estavam naquele setor para cuidar, Luiz Vitorelli, de burocracias. Mudou alguma coisa até agora? Melhorou sensivelmente, né? O nosso departamento fiscal melhorou sensivelmente porque a gente teve alguns avanços tecnológicos na questão tributária e de documentação tributária fiscal. Mas melhorou no aspecto tecnológico, não necessariamente na questão tributária, né? Não, tecnológico. Eu iniciei algumas bandeiras quando eu cheguei como presidente do CETCESP também, que antes eu tentava falar, mas o regime é presidencialista, né? Você até podia falar, né? Você podia falar, E aí quando eu assumi, eu falei, vou botar umas bandeiras aqui que vocês nunca pararam para pensar, colegas meus transportadores. Volta para casa e vai ver o espaço do comprovante de entrega, que tinha que ser no papel, né? A gente entregava a mercadoria, o recebedor assina no papel lá e coloca o RG dele, a data, a pau. A gente traz
o comprovante de entrega de volta. Muitos escaneavam, a gente também escaneava, mas por uma obrigação tributária nós tínhamos que armazenar o comprovante de entrega. Eu já levei de cara o meu case, né? Naquela primeira reunião e mostrei, olha, só eu tenho 700 metros quadrados e 92 milhões de comprovantes de entrega armazenados aqui na empresa. Nossa, vai dar uma olhadinha na logística reversa que vocês fazem de comprovante de entrega. Os caras foram olhar, qual é a ideia até agora? Vamos lutar por um comprovante de entrega digital. O cara assina aqui, é melhor para todo mundo, né? Verdade. Uma telinha lá, o entregador chega... tudo bem, seu José Vitorelli, nome completo, o entregador digita o nome, vai para uma próxima tela, o Vitorelli assina no smartphone ou no tablet, ele dá uma entrega realizada, o equipamento smart ele tem lá a geolocalização, então ele marca a hora, né, o minuto e os segundos daquela entrega naquele local, né, de acordo com a informação fiscal que está no documento fiscal de entrega. A informação ela é completa, inclusive, muito mais legível por todos, né? Porque eu armazeno um comprovante de entrega no papel, que foi assinado há 5 anos atrás, o papel está amarelo, um garrancho danado. Aliás, minha letra, por exemplo, é horrível, né? Um garrancho danado, se há 5 anos você tem que correr atrás do cara para entender o que está escrito. Era um processo muito doloroso. E quando vai você desgastando, né? Informações digitais para todo mundo, para o fisco, para o embarcador, para o destinatário, para o transportador, tudo em tempo real. E aí a gente eu consegui com o Cefaz, dentro do ENCAT, que é o departamento que cuida da documentação eletrônica do Brasil, que ela é eletrônica, mas no final do dia a gente imprime o papel, né? Meio estranho isso. A gente conseguiu a implementação do comprovante de entrega digital. Então, quando eu faço a entrega, ele já faz a baixa na Secretaria da Fazenda de origem daquele comprovante e propaga aquela informação para a nota fiscal eletrônica. Então, a nota fiscal eletrônica também recebe a baixa da entrega daquela ocasião e o vendedor da mercadoria não precisa mais com isso daquele canhotinho da nota. Porque tinha guerra também, é verdade, né, Carlos? E muitos transportadores eram obrigados a trazer o canhotinho também. Então ele trazia o comprovante de entrega, mais o canhotinho da nota. Embarcadores, né, penalizavam os transportadores que não entregassem o canhoto impresso. Tinha embarcador que forçava, e olha, eu amo embarcador porque é cliente, eu amo cliente. Viu? Eu gosto cliente, isso mesmo. Mas tinha embarcador que obrigava o transportador a colar o canhotinho da nota no livro fiscal do cara. O cara tinha lá o departamento de colar canhotinho, né? E aí a gente conseguiu esse avanço, e aí eu comecei uma segunda parte dessa luta na questão tributária, que a gente também não olhava, e eu fui estudar e vi o tamanho do negócio, e pedi para o pessoal do IPTC fazer um estudo também a nível nacional, e os números são um negócio de louco, que é a impressão agora da documentação auxiliar. A nota fiscal ela tem a DANF, que é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. É tudo eletrônico, mas no final do dia você tem que imprimir uma DANF. E o conhecimento de transportes, que é a nossa nota fiscal, ela tem a DACT, que é o documento auxiliar do conhecimento de transportes eletrônico. E a gente tem o manifesto eletrônico também, que tem também lá o DANDIF, que é o documento auxiliar do manifesto eletrônico, que eu também tenho que imprimir. Então eu tenho que imprimir esses 3 documentos, que não tem mais canhoto na nota, não tem mais comprovante de entrega no conhecimento, que é eletrônico agora, mas eu tenho que imprimir e tenho que transportar essa documentação junto com a mercadoria. Perfeito. Sabe quanto que a gente transporta de papel por ano? Quanto? Imagina. 500 toneladas. A gente calculou o frete disso. O fisco nos deve 5 milhões de reais em frete por ano, só para a gente. Sabe o quanto que o Brasil devasta de floresta em emissão de documentos auxiliares? 3 Curitibas e meia por dia. Nossa. Para quê? Como não tem, não tem mais o comprovante de entrega, o que acontece com essa documentação auxiliar? Ela vai toda para o lixo. Sim. No final da operação. Então agora a gente está conversando de secretaria em secretaria, a gente não faz mais sentido. Vamos portar, ao invés... O que eles falam? A gente precisa do documento auxiliar no ponto de fiscalização na rodovia, conseguir fiscalizar. QR Code no smartphone, os motoristas estão todos com o comprovante de entrega. QR Code, o fiscal vai vir, vai ler com o QR Code, vai consultar a secretaria, vai dar todas as informações completas para o fiscal. Sim. Quem disse que o cara não falsificou o documento auxiliar?
Né? Interessante. Qual é a mais certeza que você fácil tem? de cometer Muito aí, mais né, fácil você cometer aqui uma fraude. fraude fiscal aqui no documento impresso papel. do que no eletrônico, né? Exatamente. E já Então, existe, pode ir lá, né? vamos E o mandando, ambiente vamos mandando. eletrônico já existe, É né? verdade. Agora, Já, ele faz mais deveria ser sentido. usado mais em larga escala, não só no segmento TRC, mas em todos. Sim. Porque seria uma forma também de desburocratizar. E aí Sim. entra a pergunta que eu quero fazer para você. A gente sabe que, e aí é notável que você tem grandes ideias e à frente do SETCESP, na tua gestão de 6 anos, você teve ali grandes contribuições, né? Depois a gente vai falar um pouco Só mais uma disso. pergunta, você continua participando do SETCESP como diretoria? Como é que você está lá? Ex-presidente pro resto da vida, presidente Ah, é transitório, ex-presidente isso é bom. pro resto da vida. Mas continua ativo, o né? Estatuto do CETCESP, aliás, a gente fez uma grande reformulação, eu fiz uma parceria na época da minha gestão com o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, implementei as melhores ferramentas de governança e profissionalização. No Estatuto a gente criou várias ferramentas, como por exemplo, a entidade é obrigada a passar por uma auditoria externa todo ano e publicar o resultado dessa auditoria externa para a sociedade como um todo, não só para os associados. Então o seu conselho é um conselho ativo, né? A gente criou o Conselho Superior. Todas as ferramentas de governança corporativa, elas só podem ser modificadas com 100% dos votos do Conselho Superior. E todos os ex-presidentes têm assento vitalício com direito a voto no Conselho Superior. Interessante. Então, enquanto eu estiver vivo, o CETCESP vai continuar com essas ferramentas. É um ganho para o setor, né? Eu sou É um conselheiro ganho. vitalício do Conselho Superior bom, do parabéns. CETCESP agora. Ou seja, continua contribuindo. Mas até pegando esse gancho, então, você teve lá no teu período como presidente grandes conquistas. A emissão do comprovante de entrega no formato eletrônico, né? O aumento do VUC, né? De 6,30 para 7,20, a liberação dele do rodízio da cidade de São Paulo, permissão para entrega noturna no município. Você já falou do IPTC. O que mais que você gostaria de destacar que você entende como tendo sido uma grande contribuição e que veio da tua gestão à frente do SETCESP, como presidente? Bom, eu acho que a relação franca com o poder público, né? E dessa relação franca com o poder público, a gente conseguiu também assento no Conselho Gestor da Secretaria de Mobilidade e Transporte do centro da cidade de São Paulo. A gente conseguiu assento no Conselho Gestor da Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo. Então, a gente participa das decisões de dentro dessas duas secretarias. Consegui também assento no Conselho de Urbanismo, ligado diretamente ao governo do Estado de São Paulo, governador do Estado de São Paulo. Foi tão profunda essa transformação que quando eu fui entregar o cargo, eu fiz a transição para o presidente Adriano, que é o presidente atual, para essas cadeiras, né? E fiz isso. Só que não me deixaram sair. Falaram, então a gente vai criar uma segunda para o presidente Adriano e você vai continuar aqui com a gente. Falei, pô, deixa eu sair. Caraca, Que bom, né? cara. Eu costumo brincar, Luiz, que o navio, quando entra no porto, ele não para de uma vez, né? Então, devagarinho, ele vai perdendo. Verdade. Entre vários outros avanços muito importantes, a gente fez a criação dos CAS, que são as centrais de apoio dos serviços do CETCESP. A matriz do CETCESP aqui na zona norte de São Paulo, ali na Vila Maria, aqui no pezinho da Dutra, aquele prédio bonito preto que tem ali. Mas a nossa base é 50 municípios da grande região metropolitana até Jundiaí. Ou seja, os transportadores das pontas estavam distantes dos nossos serviços. Então a gente criou as filiais, né? Criamos Jundiaí, criamos em Barueri e outras filiais, para que possa levar toda a gama de serviços que a gente tinha no CETCESP, 27 serviços, serviços todos desenvolvidos custom made para o transportador, ouvindo o transportador. Algumas modificações que eu fiz quando eu cheguei, nós tínhamos a assinatura do banco de horas, antes da reforma trabalhista, pela entidade laboral e depois pela entidade patronal, que somos nós, e aí ia para a empresa poder implementar o banco de horas. Quando eu entrei, eu modifiquei, porque vinha só para assinatura, mesmo verificação de documentação, pela área, pelo núcleo jurídico, todas as verificações entre as entidades, tal, assinava e mandava de volta para a empresa. Eu falei, não, eu vou assinar, mas eu quero que o empresário venha pegar aqui da minha mão. Para que eu fazia isso, né? Seu Vitorelli, dono da Vitorelli Transportes, ele vinha aqui conversar comigo, ó, tá aqui, eu vou te entregar daqui, no finalzinho do bate-papo, vou te entregar aqui o teu banco de horas assinado. Mas aí, Vitorelli, o que está acontecendo? Como é que estão os negócios? Quais as perspectivas? Qual que é o calo no pé? Como é que eu posso te ajudar, cara? Tô aqui para te ajudar, me ajuda aí a pensar coisa, né? O que você precisa de serviço? Então, fazendo isso e criando outras coisas, a gente foi construindo uma gama de serviços muito importante para o transportador. Ótimo. Porque qual era o meu desejo? A gente começou
Nossa, eu peguei tanto desafio, né? Agora que a gente para pensar. Eu peguei o impacto da Lava Jato com o impeachment da crise, pior crise econômica. Peguei greve dos caminhoneiros, peguei parte da pandemia. Pegou o melhor período. Peguei só coisa boa, viu? O pessoal, aliás, no começo, alguns colegas meus da Conjovem, da Comissão de Jovens Empresários, você fala, só pode ser maluco, né? Eu falei, cara, e agora é a oportunidade de só surfando pra isso, né? Só surfando pra poder dar uma relaxada nisso. Só surfando, né? Parar de pé. Aí a gente criou a janela de negócios. O que era a janela de negócios? Eu queria atrair as pessoas para ir lá no CETCESP, né? Presencialmente, antes da pandemia, o pessoal vão televisionar online todos os nossos eventos. Eu falei, não quero, porque senão o cara vai ficar sentado lá na poltrona, eu quero que ele venha para cá, eu quero conversar com ele, meu. Vamos encher o auditório, né? A gente tem infraestrutura aqui para isso, né? Aí criei a janela de negócios, que era a janela de negócios, todos os eventos e todas as reuniões. Você vai participar dela, troca, lógico, cartões de visitas, mas às vezes não tem oportunidade de trocar com todo mundo. Então, dentro daquele evento, a gente compartilha os dados e os contatos de todos, para poder promover negócios. Isso acabou promovendo vários negócios, né, com os nossos mantenedores, que são fornecedores do setor, mas também entre transportadores e, pasme, viu, de transportador para mantenedor, porque mantenedor também precisa de serviço de logística, né? Então, porque aí eu comecei a inverter o negócio. Falei, vocês estão vindo aqui vender, mas a gente quer vender para vocês aí também. Isso daí é o DNA do associativismo. Exato. Porque justamente essa iniciativa que nós vemos tomando aqui na nossa entidade, capitaneada pelo Carlos, né? Com as iniciativas do Luiz e do nosso presidente Silvio, mas mostra exatamente que eu acho até que nós temos que trazer o Taiguara para a associação comercial. Com certeza. Com certeza. Enfim, Luiz, tem tanta coisa, cara. A gente criou os livretos técnicos para ajudar o transportador nas restrições que não tinham um livreto que mostrasse para ele na região metropolitana lá as 72 restrições que tem diferentes entre os municípios. A gente centralizou isso num lugar só. A gente criou os livretos técnicos de entrega nos 280 shopping centers que também não tinha informação. Um shopping tem uma janela de um horário específico, outro tem de outro horário específico. Um deixa entrar com carrinho, outro deixa entrar só com carrinho, com roda de borracha, outro só deixa entrar com saca, outro deixa entrar assim, outro tem que entrar com papagaio na orelha, outro tem que entrar com skate, né? Entendeu? Então a gente juntou tudo num lugar só para entregar. Transportador, você que entrega em shopping center, está aqui, você que circula nas áreas de restrições, está aqui as restrições. Tem as informações eletrônicas para jogar dentro do seu sistema de gestão, né, de roteirização. Criamos o laboratório de inovação para levar as startups lá para dentro, para fazer ali um ambiente de POC, né, que é provar conceito da startup para as empresas poderem gratuitamente testar essas soluções. A lista é muita coisa. São muitas as iniciativas. Tem uma frase, o Taiguara, olha eu falando Urubatã. Tem uma frase, olha só, ele foi o presidente da inovação e da disrupção, que soube acompanhar muito bem a evolução tecnológica e com isso conseguiu fazer a diferença. Sabe de quem foi essa frase? Esse é um comentário sobre a tua gestão. Deve ter sido do meu pai lá no Rio. Foi do seu pai, com certeza. Você tinha que saber que era do seu pai. E você entende que essa avaliação dele não é avaliação de pai, é do fundador da Braspress que viu na tua gestão o valor que você entregou. Foi ótimo, porque no CETCESP eu consegui comprovar para ele também que algumas ideias malucas minhas funcionavam. Tinha sentido. Então teve esse lado. Então ele se convenceu. Então ele gostou disso, viu que funcionou e no final ele falou, você realmente tinha razão em algumas coisas aí, viu? Agora, sabe que essa simplicidade tua, louvável, cara, de troca experiências, isso é sensacional. Você é jovem. Nós temos um amigo em comum que é o Alcides, né, da Truquivan. Sim, grande Alcides. Aliás, me judiou esses dias, nós fomos caminhar, acho que a gente andou quase 10 quilômetros batendo um papo, né? E é um cara, assim, sensacional e hoje ele faz parte do nosso corpo aqui como entidade, né? E essa situação do associativismo hoje impregnou aqui de uma forma, e nós temos um lema nosso aqui, que servir é melhor que ser servido. E a gente tem usufruído disso na essência, e a gente tem transformado vidas aqui, a gente tem mudado histórias, né, Vitorelli, com tudo que fazemos, né? Mas eu creio que o que fica de tudo isso, né, porque não é um trabalho fácil, né? Essa visão que você tem empreendedora, você é um visionário mesmo, e eu percebo que no conjunto da obra, ele não pensa na empresa dele só, Luiz. É no conjunto. É no conjunto. É no ambiente. É no ambiente. Eu tenho pregado que sucesso é ser feliz.
mas tem um sucesso que transcende um pouquinho. É aquele que você consegue ser feliz com a felicidade de outras pessoas. Com né? certeza. Você só é feliz se as pessoas ao seu redor estiverem felizes. A gente até brincou assim, né? Nós que temos aí muitos relacionamentos e engajado no network, né? Você falou do assédio, né? Muitas vezes que sofremos até para ter uma ação na política, e eu sou um cara que eu não tenho esse desejo, e você deve ter esse desejo. Você não tem esse desejo, como você falou, mas tem esse assédio, né? Com certeza. Quais são as expectativas, meu amigo? Boa pergunta, sabe por quê? Até pegando aqui o gancho para contextualizar, era essa pergunta que eu ia fazer antes de falar das realizações do Taiguara à frente do CETCESP, que é justamente a questão da burocracia que você havia perguntado numa questão anterior. Muita coisa se resolve e não precisaria inventar a roda, porque a roda já está inventada e é justamente a tecnologia. Sim. Mas no ambiente político, ela não é muito bem compreendida. Né? É sabido que o ambiente político ele não conhece o ambiente tecnológico e, portanto, muitas vezes, quando ele legisla sem o conhecimento de que a tecnologia poderia encurtar caminhos. Sim. E aí eu parto do princípio de que eles não querem o mal, né? Porque ninguém legisla e fala, não, vamos legislar aqui para ferrar com tudo. Não é possível. Então, partindo desse princípio, eu entendo como desconhecimento. Sim, com e certeza. Aí vem a pergunta contextualizando aqui para o Carlos Dias. Você é uma liderança jovem, né? Bem jovem do transporte rodoviário de cargas, mesmo jovem, uma história aí longa, é uma liderança respeitada e com certeza você é assediado, como disse o Carlos, pelo ambiente político, precisamente pelos partidos políticos, para entrar na política. E não é por acaso, porque você já construiu uma história como liderança na tua gestão à frente do CETCESP, que é uma das maiores entidades do país, você já mostrou que tem capacidade, tem condições para isso. Certamente, como político, precisamente como deputado federal, porque é onde se decide, onde se legisla para o Brasil, você daria uma grande contribuição e seria um grande deputado. Dito isso, você tem algum desejo de entrar na política, pensa em entrar na política, assediado nós sabemos que você é, mas fala um pouquinho disso. Qual que é a tua percepção da tua eventual entrada na política, se assim vier a acontecer, e se isso acontecesse, você entende que você poderia contribuir para o teu segmento no Congresso Nacional? Não só para o nosso setor, mas como para o Brasil como um todo. Mas virar as costas para a política, jamais. Eu acho que a gente tem formas e formas de fazer política. Você tem as formas diretas, que efetivamente se candidatar, né, e se tornar um parlamentar, se tornar um gestor público. E você tem as formas indiretas, né, que é ajudar primeiro parlamentares a se prepararem, a se tornarem candidatos e a se elegerem. Né? São 3 pilares muito importantes. Porque não adianta também você apoiar só aquele parlamentar que já está naquele ritmo que ele vive a vida toda. Né? A gente tem que começar a criar novos políticos, né? A dar para eles a melhor base de educação, levar esses caras para fazer mestrado de ciências políticas, de gestão pública lá fora para conhecer, para trazer o que tem de melhor, para cá tropicalizar, obviamente, né? Sim. A gente tem que tropicalizar as coisas que a gente traz de fora e todo ano a gente viaja para o exterior de 1 a 2 vezes para trabalhar, para conhecer, fazer benchmark, tropicalizar e trazer para o Brasil para melhorar tanto o setor como o operacional. Então a gente tem que preparar o político. Aí a gente tem que ajudar o cara na campanha, né? Infelizmente não se ganha campanha com sem dinheiro, né? Você precisa pôr recurso, não tem como, é uma realidade. Eu tive com colegas do Partido Novo agora e nesse jantar um outro colega meu colocou a situação do Partido Novo não usar a verba pública. Aliás, eu selecionava político por não usar a verba pública e ele falou, mas legal, vocês estão abrindo mão de 100 milhões de reais em verba pública que está voltando para o fundão para os outros partidos se armarem contra você. Né? Exatamente. Porra, caraca, tem sentido isso mesmo, né? Se você não usar, alguém vai usar, né? Aí eu conversando com eles lá, eu falei, pessoal, acho que o Novo tinha que promover o seguinte, a gente vai usar a verba pública, a verba do fundão,
para aumentar a base de parlamentares do Novo para derrubar o fundão. Isso tem sentido. Isso faz sentido, né? Essa atuação direta, né? Então não tem jeito, ganha campanha política com dinheiro, isso vai ser sempre assim, porque precisa viajar, precisa estar junto, precisa fazer panfletagem, tem que fazer mídia social, tem que impulsionar, tem que ter gente tirando foto do lado, tem que ter gente editando, tem que ter gente publicando. Tem que ter equipe, tem que Você ter tem que ter equipe, tem que ter o time, infraestrutura, entendeu? Isso custa dinheiro, tem que ter, não tem jeito, né? E aí depois, quando eleito, né, fica que nem sarna no pé do cara, né? Olha, a gente tem projeto assim, assim, assado. Qual é o benefício social que ele traz? Ele traz esse benefício social também, levar as coisas que são coerentes de setor, mas que tragam benefícios sociais. Eu trabalho muito dessa forma indireta na política, sou muito assediado, como você já comentou, Luiz. Agora eu recebi convite para candidato a governo do estado, candidato a deputado federal, candidato a senado também recebi, né? Mas eu acho que eu ainda tenho muito o que fazer na iniciativa privada e eu tenho uma responsabilidade muito grande de dar continuidade em tudo que meu pai construiu até agora, né? Meu pai e o Petra, que é o sócio deles, construíram uma empresa com 12 mil colaboradores, 12 mil famílias dependem disso, né? Eu não posso, ser imaturo agora, entrar numa situação que possa prejudicar tudo isso. E por que eu estou te falando isso, Luiz? Porque meu pai, inclusive, fala, né, que eu nasci com um compliance pronto e eu sou meio chato nesse negócio, viu? Porque, cara, eu acho que se a gente quer mudar o Brasil, tem que partir de nós mesmos, né? Então, eu não concordo com propina, eu não concordo com as formas erradas, eu acho que tem que... A lei é ruim, mas é lei, ela é ruim, então vamos lutar para mudar a lei. Enquanto a gente não muda, a gente vai cumprir a lei do jeito que ela é. Tem que cumprir. Tem que cumprir, a lei tem que cumprir, entendeu? Você não está gostando, vamos trabalhar para mudar, então, para fazer a coisa certa. E aí, se eu chegar em Brasília com essa visão, a gente sabe que Brasília é um pouco diferente, né? E na primeira eu vou bater de frente, eu já estou vendo. Por mais, eu sou bem cuidadoso com as coisas, mas eu não vou topar, né? Eu não vou topar esse negócio. Não vai entrar no jogo, né? E aí eu fico preocupado de retaliação. E olha, a gente já viveu muitas retaliações. Como eu, presidente do CETCESP, meu pai como presidente do CETCESP e também dirigentes de outras entidades. Certo. A gente já sofreu retaliação por tentar defender coisas que acabam com o esquema, entendeu? A gente já recebemos lá ônibus de fiscal. Um dia depois da proposta que a gente fez, que era para modificar uma situação que a gente não concordava, a gente ganhou algumas no judiciário, no dia seguinte chega o ônibus de fiscal na empresa, né? Tá tudo certo, mas tributário brasileiro, trabalhista brasileiro, não adianta, por mais expert que você é, um xizinho o cara vai achar lá, entendeu? E aí, pelo em ovo, pelo em ovo. Aí, entendeu? Essas coisas podem prejudicar o negócio. Entendi. Então, nem sim e nem não, Luiz. A hora certa vai chegar. Nem sim nem não, Carlos Dias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Acho que nós vamos entrevistar aqui daqui uns dias o ministro Tarcísio de Freitas. Grande amigo meu. Um grande amigo. Eu conheço o Tarcísio. Vida, né? E, enfim, vamos entrevistá-lo. E ele fez um trabalho de pavimentação aí pelo Brasil gigante, né? Até eu fiquei surpreso. Infraestrutura. Eu fiquei surpreso. Ele veio ao CIESP há pouco tempo. Fui lá fui lá conversar com ele um pouquinho, né? Para você ter uma ideia, enquanto eu entrevistava, ele asfaltou meu banheiro em casa. É uma coisa absurda, né? Para você chegar lá no banheiro, no caminho, ele asfaltou. Pavimentou o caminho, né? Pavimentou. Eu acho sensacional. E assim, eu também tenho muitos clientes na corretora que tem transportadora e realmente eles referendo que mudou muito o custo deles. Sim. Com estradas pavimentadas. E conta um pouquinho, você viveu isso também. Isso é uma realidade que você percebe por todo o Brasil, como você frequenta. Os teus custos mudaram com mais pavimentações? Como é que você vê esse formato? Isso realmente aconteceu? Fala um pouquinho. Olha, nós tivemos um avanço da infraestrutura no país, não dá para negar isso. É óbvio que o Brasil é um país muito jovem, né? Então, por exemplo, a privatização de infraestrutura, queira ou não queira, são projetos que estão começando a amadurecer agora, né? As primeiras concessões estão começando a vencer agora. E algumas delas estão sendo prorrogadas por questões contratuais que foram feitas lá atrás, sem conhecimento técnico, né, que acabaram levando a essas prorrogações. E por que levou? Porque o Estado passou a dever muito para as concessionárias e as concessionárias passaram a dever muito para o Estado, né, ao longo do tempo.
não tinha claro lá as questões de benfeitoria, de ampliação, quem que ia pagar, como ia se pagar, qual era a taxa de retorno. Não tinha bem claro também as penalidades quando não cumpria, por isso que um devia para o outro. E aí qual foi o grande acordo que aconteceu, por exemplo, no estado de São Paulo agora foi prorrogar algumas dessas concessões. A da Dutra, por exemplo, não aconteceu e teve a reconcessão agora, né? E a gente bate muito em fazer a reconcessão, principalmente na infraestrutura que está pronta, porque a gente já pode buscar um conceito diferente que era lá atrás. Lá atrás não tinha infraestrutura, então o objetivo do pedágio não era a tarifa mais baixa, era a maior infraestrutura possível, o maior projeto possível, né? Isso requereu utilizar uma tarifa mais alta. E agora a gente luta porque a infraestrutura está pronta, de certa forma. Exatamente. Agora é a tarifa mais baixa. Agora a gente esperou 20 anos por isso, agora a gente quer tarifa mais baixa, né? Porque, olha, mais um exemplo. O estado de São Paulo tem a melhor infraestrutura do país disparado. Mas é quase inviável o valor de pedágio. Eu sou favorável à privatização. Sou favorável ao equilíbrio de caixa das concessionárias. Sou muito amigo do Marco Aurélio, que é o presidente da BCR. A gente debate muito. Aliás, a gente acabou de criar agora, com esse tumulto aí dos reajustes, acabamos de criar um núcleo técnico de trabalho entre setores que operam a concessão e os operadores, né, que são os transportadores. Perfeito. Que a gente tem que estar mais próximo discutindo essas coisas. A gente tem que democratizar mais o pedágio, não tem jeito. A Dutra é um exemplo muito clássico. 95% do tráfego da Dutra não paga pedágio. 5% que utiliza paga, ou seja, está sobrecarregando a logística, está sobrecarregando a produção com isso, está sobrecarregando muitas coisas. Então está na hora de buscar o equilíbrio. Rodovias fora do estado de São Paulo, que estavam paradas muito tempo, de fato, o ministro Tarcísio, quando ministro, e o ministro Marcelo Sampaio agora também é muito amigo meu, jovem, brilhante, fiquei muito feliz quando eu vi. Né? Porque, cara bem preparado, jovem, pensa em tecnologia. Eu te mostro aqui o vídeo depois, a gente esteve discutindo vários assuntos do setor, acabou sumindo e, de fato, eles implementaram muitas melhorias. Mas, infelizmente, a gente passou por um período de pandemia e guerra difícil, né? Tudo explodiu, então nossa planilha de custo ficou afogada. O setor historicamente repassava um reajuste por ano, a gente já repassou 2 e estamos agora montando a estratégia do 3º reajuste, infelizmente. Então é difícil mensurar se já trouxe. Vai trazer, não tenho dúvida disso, mas de imediato não trouxe porque a infraestrutura é coisas a longo prazo. Taiguara, infelizmente aqui a gente está chegando aqui no final, já na reta final do programa, mas esse é o lado ruim. O lado bom é que o Taiguara vai ser convidado para outros programas aqui da grade da CE Web TV, são vários programas, e nós vamos através do Reinaldo. O Reinaldo fez essa interlocução para trazê-lo aqui hoje. A gente vai bater um papo com o Reinaldo para trazer o Taiguara de volta para a gente poder se aprofundar em alguns temas e ele falar um pouco mais e dar mais uma aula para nós, porque ele deu aqui uma aula de gestão aqui, conhece muito de TRC, de tecnologia, de infraestrutura. A gente só não se aprofundou no surf, que é algo que eu quero numa próxima oportunidade. A próxima é só para falar de surf. É só falar de surf. Vamos fazer um programa agora para falar de surf. Mas... Aliás, eu surfei há 2 semanas atrás, fui surfar a Pororoca lá no Maranhão. Uma das experiências mais assim fantásticas que eu já passei na minha vida. Longboard? Não, a minha é pranchinha pequena. Esse longboard aqui, ele fez uma pesquisa no Google antes para mandar essa pergunta. Na verdade, ele fez essa pesquisa no Google. Mas eu era skatista. Aí, ó, eu fui quase profissionalizado no skate na época em que estava começando. Bons tempos, hein? Então o skate e o surf andam lá. Quase próximos, né? Tá ali. Mas assim, aproveitando tudo que foi dito, é o final, mas eu entendo também que inovação, infraestrutura, né? Tá no seu DNA desde o início e agora você está diante desse desafio que é a fintech. Como é que você tá trabalhando aí no crescimento da fintech? Não sei você está liderando um plano de expansão, né, do Urbano Bank, né? Exatamente. Exato. Vitorelli, que bela pergunta, né? Hoje eu estou lá nessa liderança desse projeto, que é um projeto muito ambicioso que a gente tem interno da empresa. Para quê? Para ajudar o nosso ecossistema. A gente começou no mercado financeiro, então em 2014 a gente montou a empresa de fomento para poder ajudar lá o nosso pequeno e médio cliente, porque ele sentia que, poxa, a Braspress dá qualidade nos serviços, na operação, capilaridade e me ajuda no crédito também. Aí no momento apertado, olha, eu tenho um chequinho, eu tenho um boleto, a gente montou a empresa de fomento. A empresa de fomento cresceu razoável, mas quando ela bateu 14 milhões de reais em patrimônio líquido, a gente decidiu, por uma questão tributária, montar o fundo, o FDIC,
Montamos o fundo para poder baratear essa operação para esses clientes. O fundo cresceu, mas cresceu morno, não da forma que a gente gosta, com outros executivos que não estão mais conosco. Perfeito. E aí, com a revolução das fintechs, eu comecei a perceber algumas coisas. Primeiro, eu acho que toda empresa grande e média, a curto prazo, vai ter sua fintech. Porque faz muito sentido. Perfeito. E a gente montou uma estratégia do Urbano Bank muito focada nesse negócio. E eu vou explicar o porquê. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, né, que com a fintech a gente cria uma conta de pagamento, e a conta de pagamento é a tecnologia que a gente pode tracionar, escalonar esses nossos serviços para a nossa base toda de clientes. E aí, ao longo dessa jornada, a gente foi aprendendo muitas funcionalidades. Então, o que é o Urbano Bank? O Urbano Bank, primeiro, não compete com os grandes bancos. Os grandes bancos são os nossos parceiros, totalmente ao contrário do que acontece no discurso das outras fintechs. Por quê? Porque tem a empresa, o grande banco está aqui em cima financiando a empresa, e o Urbano Bank ele financia o ecossistema dessa empresa em 3 pilares: fornecedores, conta de pagamento e plataforma de antecipação de recebíveis e seguros para fornecedores, conta PJ e PF, colaboradores, conta de pagamento PJ e PF para colaboradores, aqui com plataforma de crédito consignado e seguros que vem da nossa corretora. A gente tem uma corretora que negocia apólices coletivas e impulsiona dentro dessa plataforma para colaboradores, e conta de pagamento PJ e PF para os nossos clientes, com todas as funcionalidades, PIX, TED, pagamento de tributo, boleto, emissão de boleto. Excelente. Ele tem todas essas funcionalidades, todas as contas têm um cartãozinho de crédito que ele associa o saldo da conta digital, e no estabelecimento ele pode usar na função crédito e nas plataformas de streaming também. O Uber também pode usar em outras plataformas. Excelente. E aqui no cliente a gente tem um ápicezinho, a gente tem a parte de subadquirência, que são as maquininhas de cartão de crédito, os links de pagamento para ele mandar o link por WhatsApp para o cliente pagar com o cartão de crédito, e os gateways de pagamento no caso das plataformas de e-commerce. E aí o que a gente faz? A gente usa o FDIC para poder abastecer de crédito isso. Então a gente pega o nosso recurso, aporta no FDIC e financia todo esse ecossistema. E eu consigo financiar, por exemplo, colaborador que tomava sozinho um crédito na agência com uma taxa de 4,5 nas costas, né? Eu passei a financiar ele com uma taxa de 2,5. Poxa, que interessante. Ele sozinho nunca ia ter conseguido fazer principalmente os pequenos e médios, né? O colaborador, o fornecedor e o cliente, sim, entendeu? As 3 pontas. E o que aconteceu com o nosso capital? O nosso capital, o nosso caixa, quando aplicado no banco, lá o banco chega, vou te dar 100% do CDB. Né? Isso rende 0,4, 0,5 ao mês. O nosso FDIC está rendendo 250% do CDI. Né? Então, cara, é um ganha-ganha geral. Vamos para o Urbano, gente. Eu dou acesso. Vamos para o Urbano. Eu dou acesso ao todo o nosso ecossistema em condições da área financeira que eles nunca conseguiriam fazer sozinhos. Eu melhoro a rentabilidade do meu capital e faço parceria com os bancos. E estou falando para os bancos, o que a gente faz? A gente aprimora a última milha. Quando que você vai conhecer? Eu cheguei outro dia, essa semana eu fui almoçar com o diretor do Banco Itaú, e o Banco Itaú faz a nossa folha. Eu estava explicando para ele, para a gente fazer juntos a folha de pagamento, e explicando para ele que no dia que eu pago o salário, tem um caixa do Itaú lá na empresa, faz uma fila gigantesca de colaborador na frente do caixa. E aí eu fui lá um dia, né, tirei o terno, arregacei as mangas, fui lá, peguei meu cartãozinho do Itaú, também fui lá entender com a galera lá, né? Patrão, vai acabar com o dinheiro aí, vai acabar com o dinheiro. Eu falei, será que o pessoal tá vindo sacar o dinheiro? Aí fui perguntando devagarinho, depois fui entendendo, o pessoal recebe o dinheiro e saca. E aí o cara do Itaú falou, Taiguara, apenas 30% da sua folha de pagamento, dos 12 mil, tem conta corrente, o restante é tudo conta salário com a portabilidade para fora. Então você tem razão. Tem muita gente ou está sacando ou está fazendo portabilidade para fora. Aí eu fui entender, né? Sim, por quê? Porque o banco cobra lá dele umas tarifas que o cara não consegue suportar. Verdade. É pessoa de base, gente. Não dá para cobrar muita tarifa. R$16 de uma TED de uma pessoa que ganha R$2.500. Não dá. O cara não vai. O cara pode até fazer uma. Mas é inviável. Ele precisa fazer 5, já é inviabilizou. É 10% do salário do cara em tarifa. Entendeu? Eu falei, quando que você vai entender? E do meu diretor, você não cobra tarifa nenhuma. Se eu colocar uma tarifa de R$10 do meu diretor, ele não vai nem sentir. Por isso que eu falo, a gente vai aprimorar a última milha. Eu conheço do motorista, o dono da indústria conhece do operador de torno, né? O dono da empresa de ônibus conhece do cobrador.
Então, deixa a gente aprimorar isso, vamos trabalhar junto e construir um ecossistema que todo mundo ganha. Urbano Bank, muito legal essa solução, Urbano Taiguara. Bank aqui para você e para os seus negócios. Que olha, já tem até vamos slogan. de Urbano Bank, gente. Já tem até slogan Urbano Bank. Agora, olha só, Taiguara, para terminar agora, a gente já aqui completando uma hora aqui de podcast, sensacional esse bate-papo. Mas para encerrar, o presidente Silvio Alves é o presidente aqui da CE e o CEO da Rede X de supermercados, onde é mais barato e todo mundo sabe. Ele mandou o slogan, eu mandei o nosso aqui da Rede X também. Aí, olha só, ele tem uma frase, o Taiguara, que ele diz o seguinte, ó, é o melhor projeto social é o emprego, né? E a Braspress, ela gera 12 mil empregos. Mas para além dos 12 mil empregos que ela gera, ainda ela tem um engajamento social importantíssimo que é relevante para a cidade, né? Então, a Braspress é a empresa amiga da criança, signatária do projeto Childhood, de proteção aos direitos das crianças e do combate à prostituição infantil, diversas ações, campanhas. Fala um pouquinho do engajamento social da Braspress, porque isso é importante para a cidade também. Total. Muito, 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 muito forte. Isso vem, inclusive, do meu pai há muito tempo, né? E essa questão também de estar próximo das pessoas vem dele, vem da base, né? A gente almoça com os nossos motoristas, a gente almoça com nossos ajudantes. É incrível, a propósito, a valorização que o Ubiratã e, consequentemente, Urubatã e, consequentemente, você tem de emblema para as pessoas, né? Essa preocupação. Você falou, não abordamos, mas você falou da importância da educação. Então, o cuidado com o outro, né, através dessas iniciativas mostram exatamente o caminho que vocês estão de servir, né, a sociedade e a base da população. Então, a gente trabalha muito os 3 pilares de sustentabilidade, né? A gente faz ESG já há muito tempo lá, que é o pilar sustentabilidade ambiental. Então, a primeira transportadora a realmente formar uma frota de veículos elétricos, a frota mais jovem do Brasil há muitos anos. Nossa frota tem 3 anos e meio, ou seja, os nossos motores são todos tecnologias Euro 3, o que reduz 96% de emissão do CO2. A primeira transportadora a fazer a captação de águas das chuvas, dos telhados e reuso de água para lavagem dos veículos, porque a gente lava todos os nossos veículos todos os dias, entrou para dentro, o caminhão, a van, tanto importa, tanto limpa como suja, vai passar na lavagem para a gente ter certeza que vai sair lá fora limpinho. Não, os caminhões da Braspress tem até aquela redinha de limpar pneu. Isso. É admirável. A primeira transportadora a usar a telemetria como redução na questão de emissão de poluentes e utilização e recapagem de pneus também da forma correta, né? Sem deixar a recapagem soltar, tem esse equilíbrio que tem que tomar muito cuidado. Todo o apoio social, então a gente tem vários apoios. Você mencionou da Childhood Foundation, que é fenomenal, contra o abuso e a prostituição infantil. A gente usa os nossos motoristas como fiscais contra esse abuso. Então o motorista ele tem lá uma central que ele liga, ele passa num determinado local na rodovia e vê o que está acontecendo, ele liga e faz a denúncia. Imagina, recebe muita denúncia. Você tem 117 pontos pelo Brasil. 117 operações no Brasil inteiro. E o problema então, tem muitos olhos aí. O problema de prostituição ele está principalmente nos recônditos do Brasil, né? São problemas muito sérios. Que interessante essa iniciativa. A gente apoia o Amigos do Bem, que é um projeto muito fantástico que tem. Nós temos 2 casas que nós construímos lá no Nordeste, inclusive. Por que a gente apoia Amigos do Bem? Porque não é só doação, né? Eles constroem cidade, eles constroem lá no local moradia, escola e produção também. Então, esse local ele tem ali característica para produzir castanha de caju. Então, monta a fábrica de castanha para o pessoal trabalhar lá e a gente ajuda bastante nesse movimento. A gente faz todo o transporte de perucas para o Instituto do Câncer. Então, o pessoal que está fazendo quimioterapia, tanto meu pai quanto minha mãe são sobreviventes do câncer, então a gente apoia muito todas as iniciativas do câncer. E a gente publica isso, a gente tem uma publicação que mostra todo esse trabalho. Não porque a gente quer se aproveitar publicitariamente disso, mas como forma de registro, né? Porque a gente realmente topa muita coisa, chega muita coisa solidária que a gente topa fazer e a gente ajuda, né? Desde as pequenininhas iniciativas de tirar, de repente, umas 3, 4 camas daqui para levar para uma ONG e dali a gente faz, até as grandes com a Child, com a Alcione da Amigos do Bem, assim. Engajamento social da Braspress. Bom, chegamos ao fim aqui desse bate-papo, Taiguara.
Não é comum, mas vamos cumprimentar você aqui. Valeu, nas Luiz, câmeras. valeu. Agradecer pela tua presença. Obrigado, valeu, Carlos. Foi um prazer enorme receber você aqui. Prazer te conhecer pessoalmente. Todo mundo já ouviu falar, né, no ambiente empresarial do Taiguara, mas foi muito legal conhecer ele pessoalmente, a história dele. Obrigado por ter vindo. Já adianto para você aqui que uma das iniciativas, aliás, mais uma iniciativa do presidente Silvio Alves, aqui à frente da gestão na CE, foi criar a Comenda do Mérito Empreendedor. O decreto já está no forno, e o decreto vai instituir oficialmente a comenda no município, e sinta-se convidado a receber essa comenda na primeira cerimônia, viu? Com o maior orgulho, né? Com a maior alegria, com certeza. Se tivesse a oportunidade, pode ter certeza que eu estarei lá. Então já está convidado, já está aceito, o presidente Silvio Alves vai ver isso aqui, já vamos incluir o nome do Taiguara na primeira cerimônia, que é a cerimônia de lançamento da Comenda do Mérito Empreendedor. Terminando aqui, nós vamos pegar a comenda, vamos mostrar para o Taiguara uma medalha lindíssima que o Silvio Alves vai colocar no peito aí do Taiguara, muito em breve, porque logo está saindo aqui o decreto. Mais uma vez, obrigado Taiguara, obrigado Carlos Dias, obrigado Vitorelli. Obrigado. Muito legal esse bate-papo, e na semana que vem tem mais líderes. Um abraço para você, até a próxima.